Às vezes a gente se demora mais em algumas questões para ficar mais claro em nossa mente. Então hoje nós veremos, dando continuidade, os capítulos 10 a 12 do livro de Daniel. Semana passada nós fixamos nossos olhos no capítulo 10, principalmente, né? Observamos algumas verdades contidas lá. E hoje daremos continuidade. É o último capítulo do nosso livrinho. É o capítulo 13. Do triunfo do reino de Deus. Então vamos abrir lá em Daniel 11. Veremos o 11 e principalmente o 12 hoje. Vamos ler, vamos abrir no 12 e ler o final, como texto base da nossa aula. O final de todas as coisas. E aí nós voltamos para o 11. Diz assim, eu vou ler para capítulo 12, versos 10 a 13. Daniel 12, 10 a 13. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Tem aqui a palavra do Senhor. Então, já esse final, né, o texto aponta para a escatologia, né, a visão do final dos tempos, o estudo do final dos tempos, né? Então, Daniel, como um escrito apocalíptico, como eu já disse em outras aulas, ele traz essa revelação do que irá acontecer no futuro. E sempre entendendo que há uma espécie de duplo cumprimento nas profecias de Daniel. Ele fala de algo que ocorrerá logo em seguida ali, um tempinho depois de Daniel, mas ele também tem uns aspectos para nós, para os tempos finais do que irá acontecer na nossa geração ou nas gerações que irão vir. Então vamos passando. Começa com uma pergunta: se você pudesse saber o final da história da sua vida, como isso mudaria sua compreensão do que está acontecendo agora? Se você pudesse saber o final da história da sua vida, como isso mudaria a sua compreensão do que está acontecendo agora? Isso é algo que rege nossa vida. Se você parar para pensar nessa frase, isso vai reger a forma como você vai lidar com as pessoas dali por diante. Não é fora do comum acontecer pessoas que descobrem uma doença terminal e então elas mudam o estilo de vida. Elas passam a viver de uma forma diferente como elas viviam. Às vezes cuidar mais dos filhos, amar mais os filhos, a esposa, aproveitar mais a vida, tirar férias que não tiravam. E isso muda as pessoas. Então, a Escritura ela também vai tratar essas questões. Por vezes, tanto Daniel como outros profetas, como os apóstolos, eles vão se deparar com a situação em que vão perguntar para o Senhor Jesus, certo, mas quando se dará essas coisas? Quando isso vai acontecer? Como será o dia de amanhã? E isso aí vai ser muito ruim, vai ser bom? Como é que a gente lida com essa situação? E aí Deus vai falar assim, olha, viva a sua vida. Se você é crente, você vai viver como crente. Se você é descrente, você vai viver como descrente. O final vai ser assim, mas não importa quando ocorrerá. Isso é interessante para nós. Porque a gente sabe o final, a gente diz assim, como será o que acontecerá no final da história da minha vida? Né?
A gente pode pensar nos meus 90 anos, se viver bem aí, com a saúde, seguindo minha bisavó, 100 e poucos anos. Minha bisavó ainda é viva com 105 anos. Mas é um tempo curto. Mas como será o final de toda a história da humanidade? Isso nós já temos. Mas como será o nosso final individual? Como será seu final? O que seu cônjuge, o que seus filhos, o que seus netos vão olhar para você e vão falar de você, né? O pessoal diz assim, o que estará escrito na sua lápide, né? As pessoas vão estar lá no dia... Então, a gente para muito para pensar isso. Isso é uma questão da vida em todo mundo. Se você for no Japão, se você for em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão pensar nisso. E aí isso é algo que mexe com a gente. Só que quando a gente sabe o final de todas as coisas, isso nos muda. Eu me lembro que o vô da Aline, por parte de mãe, ele descobriu um câncer e o médico disse, olha, você tem acho que 3 meses de vida, mais ou menos assim. Ele já era um senhor, você tem 3 meses de vida. Posso estar enganado nas datas assim, mas deu um prazo de vida. E aí a pessoa muda completamente, né? Ele já era um senhor crente, ele passa a ser mais temente a Deus, aí fica ali aproveitando mais a família fica meio que naquele alegria e luto, porque é um misto de sentimentos, né? Porque você quer aproveitar, mas sabe que o tempo é curto. Só que aí o que é que acontece? Durou uns 2 anos esses 3 meses. E isso às vezes os médicos dizem, né? Aí durou. E aí depois dos 3 meses, as coisas começam a voltar ao normal. Começa a voltar a rotina, começa a voltar tudo ao normal. Por quê? Porque está demorando aquele tempo. E as escrituras também nos advertem disso. Porque chegará um momento que o povo diz, Jesus não vai voltar. Esse tempo aí, faz 2000 anos que olha, se converta, porque está chegando o dia. Olha, está 2000 anos que eu escuto essa história e Jesus, meu pai já falava isso aí, é o novo, que a gente diz lá no Ceará, né? É o novo. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque o final nós já sabemos, e isso deve reger a forma como viveremos. Mas nós não sabemos o dia que isso irá acontecer. É também muito usado em cultos evangelísticos, quando diz assim, olha, se entregue seu coração para Jesus hoje, se converta hoje, coloque Deus em seu coração hoje. Por quê? Porque você não sabe o que acontecerá quando você sair da igreja. Jesus pode voltar hoje. E de fato pode, e nós não sabemos o que pode acontecer. Quando saímos daqui, eu andar 40 segundos para chegar em casa, eu não sei o que pode acontecer nesses 40 segundos. Então, o sentido que a Escritura dá e também a esperança que é contida aqui nos capítulos finais de Daniel é de o tempo é curto, o tempo se aproxima. E aqueles fiéis, aqueles remanescentes do povo de Deus, serão salvos e receberão a herança final. E eles não ligam para o tempo, eles ligam para o final, o que irá acontecer ao final. Então isso deve reger nossa vida, o fim, e não a gente ficar pensando ali, é hoje, é amanhã, eu ainda tenho um tempinho, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo. Não, mas é o final que nos rege, e nós veremos isso. Então, só relembrando um pouquinho da aula passada, a última visão de Daniel mostra o triunfo do reino de Deus. A opressão aumenta a cada dia entre os cristãos, entre o povo de Deus. A opressão do mundo cada dia ficará mais severa, mas Cristo vence no final, então isso é o que rege nossa vida. Os reinos humanos caem, porque a batalha é espiritual. Nós não batalhamos contra carne, mas batalhamos contra o espírito e forças espirituais. Deus conduz a história para seu propósito final. Então, a providência de Deus é conduzir toda a história para que o que Deus determinou na eternidade aconteça. Então, se a chuva caiu hoje, ela segue um propósito de Deus para que sua história se cumpra, para que seu propósito se cumpra. E tudo acontece para que o propósito final de Deus seja cumprido. Em Daniel 10, nós observamos, Daniel ora por 21 dias, uma consciência que ele tem da chegada de um grande conflito. Então,
A aula passada nós vimos que há batalhas que nós devemos vencer com jejum, oração e dedicação ao Senhor. Ele tem a visão de um homem, de um ser celestial, um homem vestido de linho, uma resistência espiritual. Ele fala do príncipe da Pérsia e do anjo do Senhor. O príncipe da Pérsia, ele não deixa, é como se ele tivesse um domínio sobre um território. Ele fala de uma figura chamada Miguel, que intervém, e ele fala que por trás das guerras humanas há uma luta espiritual do bem contra o mal. Isso nós observamos na aula passada. E aí no capítulo 11, ele vai demonstrar o retrato desse grande conflito, né? E aí, como nós já vimos em outras aulas, ele vai falar sobre nações em forma de uma visão que ele tem. Só o panorama aqui do capítulo 11, ele dá uma profecia detalhar, a profecia detalha a sucessão de reinos, a Pérsia passando para a Grécia. Então veja, ali o domínio que Daniel estava, onde Daniel estava sendo dominado pela Pérsia. É ali Irã, onde hoje é o Irã, Afeganistão, aquela região. Os afegões, eles falam persa, né? Eles falam árabe mas a língua principal é o persa. Então, é um árabe persa, assim. Então, é aquela região que era a maior potência da época. Então, eles dominam sobre o povo de Deus, levam o povo de Deus cativo. Primeiro a Babilônia, depois os persas e depois vem o império de Alexandre o Grande, que domina sobre aquela região. A gente já viu filmes, livros falando de Alexandre o Grande, que domina aquela região. E aí é desse domínio de Alexandre o Grande, então, que depois de Alexandre vem o sucessor, que então faz todas aquelas abominações, que é o abominável da desolação, que Daniel vai trazer. Que aí ele representa naquele período a imagem da pior pessoa possível, e ele para nós também vai representar o anticristo, que assolará a igreja, né? Que batalhará contra a igreja. Divisão entre os 4 generais de Alexandre, ele está falando aqui do que irá acontecer no verso de número 2. Alguém pode ler o verso de número 2, por favor? De Daniel 11. Então, ele vai falar sobre esses 4 que se levantarão, né? Historicamente, se você for ver a história, realmente tem 4 generais. Aí ele passa para depois, ele vai falar do reino de Alexandre, depois ele passa para o foco de Etíoco Epifânio, que é o abominável da desolação. E aí no verso 21, alguém pode ler? Então, aí esse é o abominável da desolação. É esse que faz todo aquele, sacrifica porcos, ele vai erigir uma estátua de Zeus no templo de Deus, lá em Jerusalém. Então, ele faz tudo para profanar o templo, né? Ele profana o templo, ele coloca ali abominações perante o povo de Deus. O povo de Deus tinha um porco como animal mais impuro, então ele leva porcos para o templo e sacrifica no lugar de cordeiro. Ele começa a sacrificar porcos lá, ele coloca uma estátua de Zeus lá, então ele faz tudo que é abominação. E aí, onde é que está o contexto disso aqui? Se você tiver uma Bíblia católica em casa, você vai ver aquele livro de 1ª e 2ª Macabeus, tem lá no finalzinho do Antigo Testamento da Bíblia católica. Ali é um livro histórico, não tem na nossa Bíblia, porque ele não faz parte do cânon, não é inspirado por Deus, mas é um livro histórico, então não foi colocado na Bíblia, na nossa Bíblia. E no final dele, porque é um dos fatos que não está,
Se eu não me engano, é no final dele que o autor pede desculpas se tiver algo errado que ele escreveu. Então, por exemplo, como é que é inspirado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo pede desculpa se errou em algo, né? Então, por isso que ele não está, mas é um livro histórico. Então, ele fala da revolta dos Macabeus. O que foi essa revolta dos Macabeus? Os Macabeus, eles se revoltaram contra Etíoco Epifânio, teve uma guerra e eles prevaleceram. Etíoco Epifânio depois morre de uma doença. Então, o livro de 1ª e 2ª de Macabeus vai contar essa história do abominável da desolação, dessa revolta dos Macabeus, que é ali no período interbíblico, entre o nosso Antigo Testamento e o nosso Novo Testamento. Depois desse reino vem o reino romano, e aí que domina toda aquela região também. Então, a sucessão de reinos que causam assolações. Aí ele é demonstrado como um tipo de anticristo, que virá, né? Nós temos a figura do anticristo, já nos nossos símbolos de fé, como a instituição papal, o Papa como sendo o anticristo, por isso que nós não os temos como irmãos, porque se você pegar no tempo que foram formados os nossos símbolos de fé, nosso breve catecismo maior e a confissão de fé de Westminster, o Papa, ele assolava a igreja, a instituição católica assolava a igreja. Então, eles viam aquela instituição como o anticristo, porque representa justamente aquele anticristo maior que virá, mas ele já como uma representação. Como Antíoco Epifânio também foi uma representação desse maior anticristo que virá. E aí, se abrirmos lá em Mateus 24:15, vamos abrir lá, nesses textos, Mateus, 1 de João e depois Apocalipse. Pode ler Mateus 24:15, alguém? Quando foi visto o abominável da desolação, o que falou o profeta Daniel no lugar santo, foi ele. Então, aqui no escrito de Mateus vai estar apontando para o futuro, né? Só que para o judeu, para o próprio Mateus, o povo que estava escutando ali Jesus, esse abominável da desolação já veio. Eles iam escutar isso quando vier. Não, peraí, quando vier, ele já veio, é o Antíoco Epifânio. Foi lá, teve a revolta dos Macabeus, eu sei, ele sacrificou porcos, ele erigiu uma estátua de Zeus no nosso templo, ele é o abominável. Só que Jesus diz, quando, pois, virdes, quando ele vier, ele vai vir ainda, vocês o verão, ele vai vir, o abominável da desolação, que falou Daniel. Então ele pega aquela profecia e ele coloca um segundo cumprimento no futuro. Se abrirmos lá em 1 de João agora, primeira carta de João, 2,18. Alguém pode ler, por favor? Então, essa é a última hora, a gente está falando dos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo. Nós vivemos no último tempo, né? Então, desde a vinda de Jesus, inicia-se os últimos tempos. Então, ele fala de um anticristo que virá, como muitos que têm aparecido. Todo aquele que se levanta contra a igreja é uma figura do anticristo. Só que, porém, a palavra de Deus aponta para um maior, uma figura maior, que será um líder que tentará unir todo mundo, tentará unir. Então essa figura é apontada como chegando perto do fim, aparecerá essa figura maior que tentará unir tudo, e ele será um tipo de Antíoco Epifânio para a igreja. Então ele trará perseguição, trará assolação, ele destruirá, ele acabará com famílias. Então isso acontecerá. Só que ele diz, olha, está aparecendo vários anticristos. E aparece todo dia. Quantas pessoas a gente vê aí que não batalham contra a igreja, né? Então são tipos de anticristo. Então na história vão aparecendo tipos, mas aparecerá um maior. E lá em Apocalipse 13 também é demonstrado. Mas ele vai tratar no capítulo todo, nós não vamos ver o 13, o Apocalipse 13, mas trata lá também sobre esse anticristo. Mas aí, Daniel, ele vai falar que chegará o fim desse anticristo e ele não haverá quem o socorra.
Daniel 11:45, olha, eu vou ler. Armarás as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Antíoco Epifânio, ele morre de doenças só, ele perde batalhas, começa a perder batalhas depois da revolta dos Macabeus, e ele morre solitário, doente. Então, foi um fim trágico para um rei para um governador ali que pegava toda a glória, fez tudo que fez, ele teve um fim desprezível. Então, essas lutas ocorrerão durante toda a história. Se você observar desde Gênesis até os dias de hoje, sempre o povo de Deus tiveram pessoas que batalharam contra ele. É o que nós estamos vendo também em Obadias. Então, os anticristos, eles aparecem em todos os momentos na vida da igreja. Se você for, por exemplo, pesquisar no Google hoje, colocar assim, perseguição cristã na Nigéria, você vai ver que esse ano parece que morreram 7.000 cristãos na Nigéria por perseguição. Então, são uma instituição de anticristos que perseguem a igreja. Enquanto nós estamos em Itaporanga, tudo bem, a gente vem aqui, vai almoçar em casa. Na Nigéria já morreram 7.000 pessoas por perseguição. Eles vão para a igreja com medo de morrer, mas vão. Então você vê que no mundo há essa instituição de anticristos. Porém, o que nos assombra, assim, mas também deve nos confortar, porque Jesus vai tratar esse duplo sentimento, né? Que quando as coisas piorarem, nós vamos ter um duplo sentimento, um de medo, né? Que a gente vai estar sendo perseguido, mas também que o dia se aproxima. Então, a gente vai ter um conforto ali sabendo que o dia se aproxima. Aí o que nos traz o receio é que o quê? A gente já vê tudo isso de ruim acontecendo e ainda vai vir um maior que piorar e vai piorar tudo, entendeu? Será uma perseguição de nível mundial. Então, por exemplo, a gente vê perseguições locais, Nigéria, Irã, países árabes, ali janela 1040, né, do mundo, que é latitude e longitude, depois você pesquisa, janela 1040 é o lugar menos evangelizado do mundo. Você vê nas ilhas da Indonésia, você vê em alguns lugares perseguição, alguns lugares hoje na Europa, e aí você vê perseguições locais, mas a Bíblia fala de uma perseguição mundial, com essa figura do anticristo. Então, será em Itaporanga, será nos Estados Unidos, será no Canadá, será no Ceará, será no Amazonas, em todo o mundo vai iniciar-se uma grande perseguição nessa figura, como foi no governo de Antíoco Epifânio e como foi nas figuras que vieram depois do anticristo. Então, o capítulo 11 ele vai tratar esse norte do grande conflito que nós enfrentaremos, né? Aí chegamos no capítulo 12, último capítulo de Daniel. Demonstrou uma intervenção de Miguel em favor do povo de Deus. Miguel como a figura de um defensor da igreja, alguém instituído por Deus para defender os filhos de Deus, um anjo da guarda. Nessa figura nós observamos que há duas linhas de pensamento. Alguns vão tratar como Jesus sendo Miguel, seitas vão tratar Jesus como sendo Miguel, rebaixando a pessoa de Jesus, não como o próprio Deus, mas como o maior servo de Deus. Isso é errado. Mas na doutrina reformada, na teologia séria, nós temos duas linhas de pensamento. Miguel como sendo um anjo poderoso, aqui designado por Deus para proteger sua igreja, um anjo da guarda. E lá em Apocalipse aparece a figura de Miguel, em Apocalipse 12, mas aquele Miguel se referindo ao próprio Jesus, porque o nome Miguel significa aquele que é como Deus. Então, colocando em igualdade. Então, lá em Apocalipse 12, quando aparece, vamos abrir. Alguns teólogos eles veem como esse em Apocalipse 12 se referindo a Jesus. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então,
esse Miguel aqui do verso 7, alguns vão entender, não todos, a minoria, mas de teólogos bons também, vão entender que se refere a Jesus, não rebaixando Jesus, mas como um título dado a Jesus, aquele que é igual a Deus. Então, não está dizendo que Jesus é outra pessoa, entendeu? Mas está dando um título a Jesus, aquele que é igual a Deus, batalhou com seus anjos contra o dragão. E aqui em Daniel, como um anjo designado por Deus para enfrentar para proteger a igreja. A Bíblia fala de anjos da guarda que protegem a igreja, esse é um dos momentos assim. A gente não vai orar por anjos da guarda, não vai fazer culto para anjos da guarda, mas a Bíblia fala de anjos que protegem a igreja. Então Daniel vai mostrar essa intervenção de Miguel para defender o povo de Deus e vai demonstrar também a ressurreição final. Já a gente vai ler o capítulo 12, só que o panorama. A ressurreição final trará o quê? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, tema central das Escrituras também. Todos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha, para a perdição. Daniel vai mostrar as perguntas quando e qual será o fim, isso a gente vai ver, e a resposta, o tempo está determinado por Deus. E Daniel é instruído de seguir o seu caminho. Vamos ver agora o capítulo 12, essas coisas. Eu vou lendo aqui e parando. Neste tempo, capítulo 12, 1. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quem será salvo no final? Aquele que está escrito no livro da vida. Isso é um tema tratado por Jesus, isso é um tema tratado em Apocalipse, o livro da vida. Então, quem são aqueles que serão salvos por Deus? Os que já estão escritos no livro da vida. Nós não podemos entender que Deus ele tem um lápis e uma borracha e ele apaga e anota um nome. Fulano se comportou bem, vou escrever. Opa, acabou de brigar com a esposa, vou apagar. Não. Deus escreveu o seu nome no livro da vida e você será salvo ao final. Por quê? Porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Então Deus já sabe quem são os seus. Isso nós temos na doutrina da expiação limitada. Deus sabe o número certo daqueles que serão salvos. Deus sabe todos aqueles que são seus filhos. Desde a fundação do mundo, Ele já sabe o número exato. Nós não sabemos, bilhões e bilhões, milhões e milhões, nós não sabemos. Mas Deus já sabe aquele número exato. Todos eles estão escritos no livro da vida. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E é interessante aqui, por quê? Porque surgiu-se um tempo atrás, em algumas denominações e também algumas seitas, vão dizer, você não pode ser cremado, você não pode, tem que ser enterrado assim, assado, né? Mas veja, todos viramos pó, né? Aqueles que morreram sei lá, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, 100 anos atrás, hoje está só o pó. Então não importa se é cremado, não importa se você vai ser enterrado, não importa se vai ser embalsamado. O corpo ressuscitará. E isso é um milagre que Deus fará. Então Ele não precisa que você esteja lá perfeitinho e você se levantar. Ele restaurará. Ele restaurará, né? E a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Depois pode deixar marcadinho, que já a gente volta em Tessalonicenses. Aí Paulo, aos Tessalonicenses, ele vai tratar essa questão que Daniel fala lá, né, da ressurreição dos mortos no tempo final. Olha o que Paulo fala, Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Paulo vai falar aos Tessalônica que primeiro haverá esse momento da ressurreição. Daniel está falando no 12:2. Muitos que dormem no pó de terra ressuscitarão. Então, a ressurreição, primeiramente, aqueles que estão já mortos serão ressuscitados e se encontrarão com Jesus. Depois nós, os que estaremos vivos naquele dia, se encontrarão com Cristo. Então, Paulo vai tratar desse momento de ressurreição de todos. E aí a Escritura vai tratar que não somente os crentes ressuscitarão, mas todos, os crentes e os descrentes. E todos passarão pelo julgamento. Nós vamos demonstrar nossas obras, nossa vida, o que fizemos. Cristo vai ter morrido em nosso lugar, então nós seremos aprovados. E aqueles que ressuscitaram e não são filhos de Deus, não o reconheceram como Senhor, então eles vão para ser julgados e receberão o juízo de Deus e a condenação eterna. Nesse momento, então, todo joelho se dobrará a Cristo no momento da ressurreição. Então, nós vamos ver todo mundo ressurreto, todo joelho reconhecerá o senhorio de Cristo, mas uns reconhecerão para a perdição eterna e outros reconhecerão para a salvação eterna. Veja, Cristo é Senhor, Cristo é Rei. Não importa se você reconhece ou se você não reconhece. Um dia você reconhecerá e se prostrará diante dele. Porém, nesse tempo, para a perdição eterna. Entendeu? Então, mas toda língua confessará que Cristo é Senhor. Mas não é toda língua de crente, é toda língua mesmo. Uns para a perdição, outros para a salvação. Continuando, verso 3 de Daniel 12. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E aqui esse homem de linho, lembra-se, está se referindo à vestimenta sacerdotal. Então ele está vendo o próprio Jesus. Daniel, ele vê Jesus, né, com suas vestimentas sacerdotais, que é aquela vestimenta de linho. Aí ele diz: quando se cumprirão essas maravilhas? Porque era uma pergunta que nós também fazemos, né? Quando se cumprirá o fim de todas as coisas? Quando acabará meu sofrimento? Quando eu verei meu Senhor? Quando serão as bodas do Cordeiro? Quando a igreja vai parar de sofrer? Aí também, levado lá aos Tessalonicenses, Paulo trata isso. Lá na continuidade do que nós lemos, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4 sobre a ressurreição, né, ali no final. E ele já começa a parte seguinte, lembrando que na carta não tem divisão de capítulo. Isso veio para nós nos referenciarmos, né? Então você pode ver como uma continuidade do que Paulo está tratando. Não assim, li o capítulo 4, acabou um assunto, virou a página no capítulo 5. Não, a carta ela é contínua. Então a continuidade do como é que eu lido sabendo que eu não devo me preocupar com os que morreram na perseguição, porque eles ressuscitarão, certo? E aí eu não vou mais sofrer pelos meus entes queridos que morreram. Como é que eu lido com isso? Aí Paulo diz, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, porque eles iriam se perguntar, quando é que se ocorrerá isso? Quando é que a gente vai ressuscitar? Quando é que
minha mulher, meu marido vai ressuscitar? Quando é que meus filhos ressuscitarão? Aí Paulo diz, irmãos, capítulo 5, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele fala, olha, quanto ao dia, viva a sua vida. Você é crente, vai ver como crente. Se você não for crente, vai ver como descrente. E aquele dia virá como um dragão, é como o momento do parto. A mulher chega nos dias, ela não sabe aquele momento, de repente começa a dor. Então Paulo diz que o dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? É o dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Naquele dia será como um ladrão, será um trovão. Então ele vai chegar repentinamente e ninguém sabe qual dia será. Aí a gente vive com base do quê? No dia? Não, a gente vive com base de saber já o final da história. É isso que Daniel está trabalhando. O final você já sabe. Viva com base nisso. Mas não fique vivendo com base no dia. Ele vai vir dia 18 de maio de 2036. Não, a gente sabe do fim, não sabe o dia exato. E aí várias seitas, elas tentam calcular o dia que Jesus vai voltar, né? Isso já aconteceu, se você depois pesquisar. Várias seitas falam, Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar tal dia. Seitas, por exemplo, que até já marcaram ali um encontro, todo mundo naquele dia, para todo mundo se suicidar, porque é aquele dia que Jesus ia voltar. Então depois você der um Google, você acha. Há também no Adventismo, há também várias seitas assim, que eles marcaram o dia, Jesus vai voltar, e todo mundo se encontra, não voltou. Opa, dia errado. Aí um ano depois foram lá, se encontraram de novo. Opa, dia errado de novo, Jesus não voltou. Aí o profeta deles fala, não, porque a gente estava entendendo errado. É a volta espiritual, ele voltou naquela data. É porque a gente estava pensando numa volta física, mas é uma volta espiritual. Quer dizer, eles vão ali torcendo, né, para dizer, não erramos, a seita não errou. Quem está errado é as escrituras, é os crentes. Mas eles sempre dão um jeitinho de colocar ali uma data para Jesus voltar. Então, sempre que você vê isso, lembre-se das palavras de Jesus. Ele diz, o filho não sabe, só quem sabe é o pai. Jesus sabia, né? Ele está ali usando um jogo de linguagens, assim, porque ele é o próprio Deus, então ele sabe. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Olha, não interessa para vocês o dia. Interessa o que vai acontecer. Então, vivam com base no que vai acontecer. Então, porque senão, o que é que ele vai falar, Jesus? Que muitos seriam mais enganados. Porque se você soubesse a hora que um ladrão iria invadir a sua casa, ele vai falar que você iria esperar com um porrete atrás da porta, ia ligar o alarme. Mas o ladrão, ele vem sem avisar. Mas se ele falasse, olha, fulano, hoje às 00:10 eu vou invadir tua casa para roubar. Aí o que é que tu ia fazer? Ia ligar para a polícia, ia pegar um porrete, ia guardar a sua casa, ia ligar o alarme. Agora um ladrão não avisa. Então ele não quer que as pessoas estejam vivendo falsamente quando ele voltar, mas que eles estejam vivendo segundo o que eles são. Continuando, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aí aqui ele faz mais uma vez referência a Daniel 9. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São as semanas, né, que ele vai tratar. Se você ver Daniel 9, 24 a 27, ele trata dessas semanas, né? 7 semanas, 60 e 62 semanas e 1 semana. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que aí nós temos ali uma estimativa dessa primeira parte, só que nós estamos vivendo nesse último tempo, nessa última parte, né? Que depois virá então o cumprimento de todas essas coisas.
E 8. E ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Olha a pergunta que Daniel faz, né? Ele ouve, mas não entende. Ele disse: no que é que vai dar tudo isso? Então ele responde: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então ele diz: vai, Daniel, vive tua vida. Ele está falando isso. Não interessa tu entender os detalhes. Interessa tu saber como será o final. Que um dia tudo isso irá acabar. Então, vai, Daniel. E aí ele continua falando: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber herança. Só finalizando, lá em Apocalipse 2, nós observamos Jesus trabalhando essa mesma questão com João. Se você vê Apocalipse 2, as cartas às igrejas, o que é que ele sempre vai tratar? No final das cartas ele diz: ao vencedor receberá isso, ao vencedor receberá isso. Então aquele que perseverar até o fim, aquele que for até o final, ele então receberá a herança. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ele fala isso a Daniel. Então, ele mostra um destino a Daniel, a qual Daniel não deve viver com base num dia específico, mas no entendimento do que ocorrerá no final de todas as coisas. Lindo. Está acabando. Só para finalizar esse textinho. Descansa nas promessas de Deus, na promessa de quem Deus... Ih, bonito. Sentem aqui os dois. Para terminar. Vem aqui os dois. Dá aula comigo. Pode deixar. Deus fez em seus poderosos atos e palavras de salvação. Mas é difícil para nós descansarmos, especialmente quando as nossas perguntas permanecem sem resposta. Então, qual foi a primeira pergunta que nós fizemos? O que você faria se você soubesse como seria o fim, né? Daniel ainda tinha perguntas sem respostas. Meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Mas a este homem que recebeu tantas respostas por meio de visões e vitórias, foi dito: vai, Daniel, vai e descansarás. Então veja, a gente tem muitas dúvidas. Senhor, quando é que vai acabar o sofrimento? Senhor, quando é que será o último dia? Senhor, quando é que isso vai acabar? Senhor... Mas Deus dá uma resposta em meio a todas as outras respostas. Qual é? Vai e vive. E então chegará o dia do descanso. Então nós temos que viver com base na esperança, na promessa que Ele nos deu. Então encerramos o livro de Daniel. Alguma dúvida ou contribuição?